Sonhar ainda não paga imposto. Quer dizer, a gente tá no Brasil, então eu não duvido que um dia eles consigam taxar isso também. É por isso que sai tanto anime meia boca aí. Olha o tamanho do prejuízo que esse autor teve. O autor detestou com todas as forças do universo. O autor pediu para não fazerem anime da obra dele, porque ele achava muito fraca a obra. Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, esse aqui de curiosidades. Eu vou comentar de um autor que saiu notícia recentemente que ele terminou a novel dele e ele pela 10ª, 50ª, sei lá que vez, tava reclamando que o anime destruiu a obra dele. Como diabos é possível, você pode estar se perguntando, que uma adaptação para anime tenha destruído o material original, que é a novel, o livro lá que ele escrevia. Isso não faz sentido, você pode estar pensando. Olha, sim e não, ele tem um motivo que é até lógico, no caso, para estar reclamando disso, devido a um dado lá que eu vou mostrar. E tem também um outro autor com um caso muito curioso, onde ele pediu para não fazerem anime da obra dele, ele não achava que a obra dele merecia, era uma obra muito genérica ou qualquer coisa, faça um anime de outra coisa, e mesmo assim fizeram anime da obra dele. Inclusive vocês conhecem, ela tem um desabafo aqui no canal, então já dá a impressão de que não deu muito bom, né? E com certeza isso gera uma dúvida também, que alguns me perguntaram durante a semana passada, muita gente estava comentando sobre isso. Os autores não podem negar fazer o anime da obra deles? Porque eles oferecem lá e ele fala, não, não faz, não quero anime. E aí a empresa pode obrigar ele? Não quero saber, vou fazer de qualquer jeito. Como é que funciona isso? Eu vou explicar isso durante esse vídeo também. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais 900 acumulados, e você ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro, uma comunidade muito legal, que se formou lá também. E o mais importante, você vai estar apoiando mais no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Caso 1. O autor aí dessa obra que ficou revoltadíssimo com o anime. Achou que o anime destruiu a obra dele. Foi uma adaptação péssima do material original. E a parte engraçada, sabe qual foi o estúdio que adaptou essa obra dele? Que é basicamente uma comédia romântica que faz piadinha com aquele negócio da amiga de infância, que você sempre é que perde, o protagonista ficar com outra garota. Então, até o título é a obra em que a amiga de infância não perde. Mas o ponto é que recebeu uma adaptação aí pelo Doga Kobo, que é só o estúdio de Yoshinoko, que é uma adaptação fantástica do material original, que infelizmente teve um final horrível, mas, bom, é só a minha opinião. Tem um desabafo aí se você quiser entender o porquê eu não gostei, mas é inegável, a adaptação para anime é fantástica, melhora tudo do material original. Eu torço para que melhore aquele final também, eles podem fazer um final melhor talvez, mas a chance é meio baixa, então é só uma esperança que eu tenho. Sonhar ainda não paga imposto, quer dizer, a gente tá no Brasil, então eu não duvido que um dia eles consigam taxar isso também. É meio triste. Voltando ao assunto, esse estúdio aí é muito bom. Ele também adaptou o anime da Russa recentemente, trabalho sensacional aí. Se você não gostou é porque você não gostaria do material original também, porque eles fizeram um excelente trabalho de adaptação. Em geral, um estúdio hoje em dia é considerado muito, muito bom. E, na verdade, no passado, em geral, ele fez várias adaptações muito boas. Esse é meio que Patinho Feio. É uma das adaptações mais fracas que ele já fez. E o autor detestou. O autor não ficou só achando, anime marramento da temporada e tal, mas esquecível, não. O autor detestou com todas as forças do universo. Porque pesou no bolso dele. Como isso é possível? Bom, basicamente, depois que saiu o anime, as vendas da novel começaram a cair. É como se o pessoal que estivesse lendo a novel tivesse perdido o interesse. Depois de ver o anime, eles, nossa, essa obra que eu gostava tanto não é tão boa assim. Olhando o anime, e o pessoal todo xingando ela e tal, eu desanimei, não vou ler mais não. Entendeu? Parece ter tido um efeito parecido com isso, que é muito raro. Geralmente, ou não mexe muito nas vendas do material original, quando sai o anime, ou sobe as vendas. Cair muito as vendas é um negócio muito raro, pelo menos inicialmente. Pode cair 1 ano depois, 2 anos depois do anime, que acabou o boost, beleza. Mas assim que sair o anime começar a cair as vendas, é um negócio bizarríssimo. Mas foi o que aconteceu com essa obra. Então tem os dados aí certinhos, no caso de volume em volume, e vocês notam que, realmente, tinha uma média ali. O primeiro volume sempre vende mais, porque é novidade, tal, o pessoal vai testar, e aí o público que gostou de verdade continua a partir do volume 2. Mas o ponto é que a média era de uns 30 mil vendidos por volume, e depois começou a cair até o último volume nem ser ranqueado, tão pouco que vendeu. Vendeu menos de 2.000 unidades, aparentemente. Então saiu de uma média de 30 mil para menos de 2.000. Olha o tamanho do prejuízo que esse autor teve. Não é por isso que ele ficou tão revoltado. Doeu pra caramba no bolso dele o anime. Mas é um efeito muito raro. Porque você vai ver muito dificilmente isso acontecer com alguma obra. Geralmente, se o anime não fizer efeito, se for uma adaptação muito ruim, só não vai mexer com as vendas do original. E aí que vem um outro ponto, que é uma alegação aí de alguns fãs que responderam até a revolta do autor no Twitter lá do Japão, que a culpa não foi do anime. Tudo bem, o anime não ajudou as vendas, mas a obra em si que estava piorando de qualidade. Então, o pessoal começou a dropar pelos caminhos que o autor levou a história, que alguns acharam ruim ou enfadonho, etc., e foram dropando
a história dele. Então aí não seria culpa do anime, foi uma coincidência, bem no momento da história lá, que começou a ir por um caminho que o pessoal não estava gostando, começou a dropar, o anime sair. E aí ele ligou a saída do anime à queda das vendas. O que é estranho, não posso dizer que não faz sentido, porque aconteceu as quedas, mas é difícil ter certeza que foi o anime realmente, ou a própria escrita do autor. Como alguns fãs alegaram, pô, essa história piorou pra caramba, aí você tá reclamando que o pessoal parou de ler? Eu não li a nova, então eu não posso afirmar, e mesmo assim seria só uma opinião minha. Mesmo que eu falasse que, eu achei que piorou, seria só uma opinião. Alguém poderia falar, não, melhorou na verdade, entendeu? Complicado. Mas o ponto é que as vendas caíram depois do anime. É coincidência? Não é? Não sei, nunca teremos como saber. Mas o autor tá revoltado até hoje. E aí fica desabafando toda hora sobre isso e comenta lá que deviam tomar mais cuidado com a adaptação, no caso, fazer com mais carinho as adaptações. Algumas realmente fazem, mas não todas. Aí temos um outro caso de um autor aí que não ficou necessariamente revoltado, igual esse ficou com a adaptação da obra dele. Ele só não queria que adaptasse. Como funciona a adaptação de um anime? Basicamente, uma produtora, que é uma empresa grande com muito dinheiro, vai financiar a produção. Ela geralmente, inclusive, que vai atrás dos estúdios. Ela tem contato já com vários estúdios. Quando é uma empresa nova, nem tanto, e aí é mais complicado. Mas empresas grandes têm contato já com bandas de estúdio, aí vai direcionar lá para um estúdio que ela acha adequado. E, obviamente, vai priorizar um staff mais alto nível, um estúdio mais alto nível ou não, dependendo de quanto ela está valorizando aquela obra lá, o quanto ela acha que ela merece isso. E isso é muito pessoal de cada um. Alguns vão achar que a obra é fantástica, e aí merece o melhor do mundo, e o cara lá, produtor, que pegou pra, no caso, animar, não acha tão legal assim, vai dar para um estúdio uma meia boca. Mas, bom, a produtora entrou em contato com a editora, que detém aí os direitos do material, ou seja, do livro, no qual o autor tem contrato com essa editora, e a editora faz esse trâmite e vende os direitos para a produtora. Geralmente, o autor tem que aprovar isso. No caso, tudo bem que a editora tem muitos direitos, então sobre a obra, tem lá no acordo entre o autor e a editora, mas ainda assim o autor tem que aprovar. Mas em alguns casos, dependendo do acordo que foi assinado, do contrato, aí o autor não manda nada. Principalmente autores muito pequenos têm essa dificuldade. Autores muito pequenos assinam os contratos lá que, no caso, eles estão mal das pernas. A editora que manda em tudo, ela controla tudo. Autores maiores ou que ficaram muito famosos, etc., esses tendem a conseguir opinar mais. Porque se eles decidirem, não, vou parar de publicar essa obra então, aí é um prejuízo absurdo para a editora. Mas um autor que não vende tanto, é uma obra mais ou menos lá da editora, ele não tem tanta voz. Porque se ele tentasse revoltar lá contra a editora simplesmente cancela a obra dele. Então vai publicar em outro lugar sua obra, entendeu? Já teve um caso assim, inclusive. O ponto é que essa dúvida aí se o autor pode ou não dar pitaco aí se vai ter anime ou não da obra dele, é um negócio que varia. Por isso que é sim e não. Alguns autores podem. A obra dele vende muito e aí eles ganham poder de barganha com a editora. E alguns autores são muito pequenos. Então, mesmo que eles possam em tese, como assim? No contrato diga que eles podem, a palavra final é deles, ainda assim eles não vão fazer isso, de dizer não, eles vão ficar incomodados e tal, às vezes não querem, mas vão falar sim, porque se eles falarem não, a editora nunca mais publica uma obra deles. E aí ele fica mal falado, essa editora pode entrar em contato com outras editoras grandes também e falar a mesma coisa. Esse autor é problemático e tal, se vocês querem fazer anime ele não vai deixar, entendeu? Vão basicamente acabar com o nome do cara e aí fica bem ruim pra ele se virar depois. Ainda mais se ele se sustentar com base nas vendas desse material dele, dessa novel dele. Então é isso. Se vende muito, aí o autor ganha poder de barganha, porque a editora não quer que ele pare, não quer ele bravo, não quer nada. Se ele vende pouco, é uma obra lá só que eles estão fazendo pra gastar a verba extra, no caso lá que eles não têm mais de onde enfiar, aí estão fazendo um anime. No caso, esses animes aí, o autor geralmente, se disser não, ele tá lascado. A editora vai ficar de birra com ele, pode cancelar a obra dele, ou nunca mais, no caso, aceitar nenhuma outra obra que ele faça, e vários autores fazem muitas obras. E a produtora, que é quem financiou o projeto lá, que quer fazer anime daquela obra, vai ficar de birra com aquele autor também e nunca mais vai financiar nenhuma outra obra dele. E pode ter uma outra obra que ele queira que ganhe anime. Porque ele acha que aquela merece, aquela é boa, ou aquela ele nem liga tanto, entendeu? É uma obra tão qualquer coisa, pode fazer anime disso aí que eu não ligo, o que sair aí tá bom, entendeu? Mas não vai ganhar, porque a produtora entrou de birra com aquele autor. E aí isso pode, no caso, passar para outra produtora também, porque tem outras, óbvio. A outra não vai aceitar? Olha, um tem contato com o outro lá, então pode se espalhar que esse autor é problemático. E aí esse autor, entendeu? Tá ferrado. Então tem esse problema. Se o autor pega e recusa, mesmo que ele possa, pode gerar sérios problemas para ele. Tem uma obra até que comenta disso, que é Imoto Sairebai, que é sobre um autor de light novel. E é um autor de uma light novel bem meia boca, bem fraquinha.
Ele não considera grande coisa a obra dele. Ele fala, para descontrair e tal, é uma escrita qualquer coisa e tá bom. É o que ele consegue fazer, entendeu? Ele tem noção disso. E ao mesmo tempo tem uma autora genial, que escreve aquela obra mais profunda, um negócio muito acima. E essa autora é apaixonada por ele até, tem um romance entre os dois. Tem final feliz a obra e tal, é de boaça nesse sentido. No caso, o anime não chega nessa parte, tá? Isso aí eu tô adiantando pra vocês, que é o material original. Ele nunca deve ter segunda temporada de Moto Sairebai aí, então fica aí de spoiler pra vocês. Tem final feliz, os dois se casam e tal, são felizes. Que é meio que uma compensação, já que essa obra é da mesma autora, de Boku wa Tomodachi, que é um anime muito engraçado, é uma excelente adaptação do material original. É um anime aí super divertido. É pra rir e tem um pouco de romance, um pouco de comédia romântica. Mas é mais pra rir que outra coisa. E eu ri horrores com ele na época. Hoje em dia eu ainda recomendo, porque é muito engraçado. Só que a segunda temporada tem um final, é um gancho praticamente do romance lá, do protagonista pra se decidir contra uma das garotas. Que tá dando um ultimato dele lá, tipo, eu gosto de você, e agora? Acabou a segunda temporada assim, pessoal, pô, e a terceira? Só que nunca teve terceira. E ainda bem, porque depois disso, a autora leva por um caminho lá que o pessoal ficou tudo revoltado com o final da obra. Eu fiz até um vídeo muito antigo, eu falo igual um robô nesse vídeo, mas é válido porque pelo menos explica, dá os dados que as pessoas querem de como terminou. E o final é bem, mas bem decepcionante. E aí, pra compensar essa nova obra dela, ela fez o final que todo mundo queria. Aquele final felizinho e tal, casamento, completinho. Mas o legal dessa obra, o mais interessante de ver o anime dela, é que você vai pegar um bando de coisas ali que são críticas. Cara, tem muita comédia maluca e tal, dá pra rir bastante, mas ao mesmo tempo tem muita crítica, tem até algumas partes de drama e tal, um pouco mais pesadas, exatamente sobre esse mundo aí, no caso dos autores de light novel, e como ele é cruel de vez em quando. E algumas coisas até nesse negócio de anime e tal, até o autor dessa obra, uma mequetrefe, no caso ele ganha uma ligação lá do editor dele, falando que a obra vai ganhar anime e tal, só que ele fala, não é para um estúdio nada demais, e também não tem aquela verba fantástica, também atrasando a produção. Ou seja, vai ser um negócio super fraquinho. Mas o autor fica meio, tá, né, melhor que nada, melhor pra mim a boca mesmo, então não vou exigir grande coisa. E tem essa mentalidade mesmo. E ao mesmo tempo tem todos aqueles outros negócios que eu falei, que eles abordam também, que se você, no caso, ficar dando pra trás com a editora, mesmo que tenha no contrato lá que você possa, pode dar muito ruim pra você. Então, mesmo que você não queira o anime, você vai aceitar para evitar problemas no futuro e quem sabe uma outra obra no futuro que você escreva e você goste mais, ganhe uma adaptação melhor, entendeu? A esperança fica nisso. Pô, quem sabe uma próxima obra que eu escrevo um dia ganhe uma adaptação mais digna do que essa vai ganhar. Então por isso que sai tanto anime meia boca aí. Já quando a obra vende muito mais, é natural que eles busquem tentar fazer uma adaptação melhor. Não é garantido. Tem obras que vendem muito que ganham adaptações ruins, mas a maioria das obras com vendas muito altas que se destacam, tendem a ganhar adaptações mais premium. Por exemplo, o anime da Russa, Oshinoko, que eu comentei aqui, ambos vendem muito. E tem outros exemplos aí, por exemplo, 86, era uma obra muito elogiada e tal, nem vendia absurdos assim, mas era muito elogiada a obra. Então essa aí também ganhou uma adaptação bem premium pela One Pictures. Então a gente tem vários casos aí realmente que eles valorizam a quantidade de vendas. Mas se o autor não vende grande coisa e ele quer uma adaptação premium, é meio complicado. Porque por mais que ele considere a obra dele maravilhosa, eles estão olhando lá para o quanto de público ele tem. E é o potencial que essa obra tem aí de gerar fundos para ele, gerar visualização, gerar muito público comentando sobre essa obra. E isso aí é marketing, vai ajudar a obra a sair melhor no streaming e tudo mais. Então a quantidade sempre é muito importante. Não vai garantir uma adaptação premium, mas vai ajudar. E bom, teve o caso aí do autor de Mahou Sensor, que é muito curioso. Já fiz um desabafo sobre Mahou Sensor, é um anime cheio de problema, mas o autor não queria anime. Essa é a parte engraçada. O autor pediu para não fazerem anime da obra dele. Porque ele achava muito fraca a obra. Ele fala, pô, uma obra qualquer e tal, um clichêzão, bobão, não faz anime disso não. Então o autor tinha autocrítica com ele mesmo. Muito raro ver um autor fazer isso. E óbvio, a produtora e a editora deve ter ficado uma fera com ele. Que ao invés de ajudar a promover, tava tirando o sarro e falando que a obra dele é uma bosta e não devia ter ganho anime. E aí depois de Mahou Sensor, que acabou em 12 volumes, foi aí de 2011 a 2015, nunca mais se viu uma obra desse cara. Nos últimos 10 anos aí, depois de Mahou Sensor, ele nunca mais publicou nada. Ou a editora não aceitou as publicações dele, ou depois daquele negócio dele caçou da própria obra e tal, dizer que não queria anime, nenhuma outra editora aceitou ele. Então, a impressão que dá é que ele acabou com a carreira dele com esse negócio aí de falar, admitir que ele não queria que aquele anime acontecesse. Se ele fosse um autor muito grande, talvez tivesse sido diferente. Porque aí o pessoal fica de olho grande no dinheiro que ele consegue gerar com a obra dele, e aí mesmo que ele seja problemático, aceita. Então não é que um autor não possa ser problemático, ele pode. Mas aí ele tem que ter uma fama ou conseguir resultados que banquem os problemas que ele vai gerar. Então a gente viu isso, inclusive, em Oshinoko. Então não precisa nem ir para os outros animes que eu dei de exemplo aqui, mas seria interessante. Mas Oshinoko, por exemplo, tem lá uma autora de um mangá que vende pra caramba e ela tá revoltada com a adaptação que vão fazer em teatro da obra dela. E começa a arranjar um bando de problema. E se outros autores fizessem isso?
Olha, a maioria deles tem medo de fazer isso. Aquela autora lá não, porque ela vende pra caramba, ela gera muito dinheiro, então escutam o que ela fala, entendeu? Não vão boicotar a obra dela se ela fizer isso, porque gera dinheiro pra caramba. Então se aquela editora não aceitar, a outra editora vai, pelo dinheiro. E a história é muito legal, inclusive, porque ela acaba se acertando com a produção depois e tal. Tinha muitos mal entendidos ali que rolava entre ela se comunicando com a editora dela e a editora se comunicando com a produção do teatro. Então é bem legal a história. Em geral, você aprende muita coisa ali, é muito interessante. Mas ao mesmo tempo mostra em parte o que acontece também em animações, adaptações para anime. Não é um negócio que se limita a teatro aquilo lá. Serve para um bando de coisas. Um outro caso bem interessante também de Oshinoko é de uma autora que não quis interferir na adaptação live action que iam fazer da obra dela, porque ela não gostava de fazer isso. Ela preferia deixar eles fazerem do jeito que quisessem, porque senão ia gerar muita dor de cabeça para ela, discussões e tal, ao mesmo tempo que ia tomar tempo dela, ficar revisando lá os roteiros, avaliando como é que estava a produção e tal. E é o que acontece com muitos autores também. Às vezes até pedem para ele ir lá e checar a produção, como é que tá, ficar lá revisando as coisas com o staff do anime, mas ele fala que não tem tempo e deixa eles fazerem do jeito que quiserem. Então tem autor que até é oferecido a possibilidade, mas ele que não tá afim. Outra obra muito boa pra isso é Bakuman, tem anime aí e tá completo, adaptado do começo ao fim do mangá, e é uma história muito legal, tem de tudo nela, tem um pouco de humor, tem partes sérias, tem partes dramáticas, tem romance, tem vários casais na história e um bando deles são fechados. Eu adoro, por exemplo, lá o romance do mangaka preguiçoso, é muito divertido, mas o ponto é que essa obra também mostra um bando de coisas sobre a indústria. Tá meio ultrapassado já, porque são coisas de muitos anos atrás e algumas coisas melhoraram desde então, mas ainda assim é lotado de críticas sobre o mundo dos mangakas, como eles sofrem lá, tipo, pra manter esse negócio semanal, como é dura a rotina deles, como os editores podem interferir negativamente aí na obra de um autor, também acontece, um editor ruim, como ele pode estragar uma obra, ao mesmo tempo aí as pressões que o autor sofre, a parte da produção de um anime, só que nessa parte a produção não foca tanto, por causa dos problemas, perrengues, por causa da adaptação para anime. Isso aí, essa obra não é tão boa. Ela foca mais na produção lá do mangá mesmo. E vários autores de mangá diferentes e tal, os perrengues que eles passam. Então é muito interessante, mas não tanto para quem quer ver como é essa visão de transplante para animação. Uma outra obra muito interessante para isso, no entanto, é Shirobako. Shirobako se passa dentro de um estúdio de animação, e a gente vai acompanhando lá umas funcionárias novas desse estúdio. E elas adoram esse mundo, só que vem com o negócio infernal. E elas ralam pra caramba, entregam o negócio em cima da hora. Você aprende várias coisas sobre esses problemas que dá aí na produção dos animes. Você vê esse negócio também de autores querendo interferir, reclamando de coisas da produção do anime, porque eles ficam passando coisas pro autor. E aí muita gente achou, não, é sempre assim, sempre vão ter o aval do autor. Não, não é assim, entendeu? Varia, tem casos e casos. Algumas obras sim. Tem o aval do autor e tal. Algumas obras, mesmo que sejam pequenas, as obras não vendam tanto, eles querem ter o aval do autor o tempo inteiro, então ficam em contato com ele, vai lá checar o roteiro e tal. Então tem, realmente, produções que são assim, isso é bem legal, mas para garantir uma coisa dessa, aí geralmente o autor tem que ser ou famoso, ou ter uma obra lá, ele é novato, mas tem uma obra que vende horrores. E aí ele ganha privilégios, com certeza. Shirobako também é interessante para você aprender o que os cargos específicos fazem dentro aí da animação. Mas algumas pessoas acham meio confuso, porque é muita informação que é jogada lá, principalmente nos primeiros episódios. De qualquer forma, também é um anime muito legal, recomendo, você vai aprender muita coisa. Tem umas partes meio zoeiras lá de comédia aqui e ali, que não é pra levar tão a sério, mas tem muita coisa séria, e no caso que é verídica aí que você aprende sobre produção de animes. E bom, gente, é basicamente isso. Espero que tenham gostado das curiosidades e que eu tenha tirado algumas dúvidas aí, que muita gente tem exatamente sobre isso, no caso, quanto o autor pode intervir na produção de um anime, varia, como eu falei, e mesmo quando ele pode, tem os seus perigos, principalmente para autores pequenos. E é isso, fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.